estou acompanhando o áudio também, qualquer coisa. E aí, galerinha, tudo beleza? Professor Hudson Dedé, minha gente, novidade, ó, novo curso de conhecimentos regionais do Piauí. Gente, peguei praticamente todas as novidades, né, desses últimos anos de conhecimentos regionais. Vocês sabem que agora é lei, né, desde 2019. Existe uma lei que diz que conhecimentos regionais deve fazer parte dos concursos públicos do Piauí, 10% da prova. Já tivemos experiências aí com outros certames e a gente hoje está inaugurando um novo curso de regionais. Já fiz vários outros cursos, quem foi meu aluno sabe, tem vários aprovados, graças a Deus. Polícia Militar, bombeiros, né? Nós tivemos agora o concurso da UESP e outros concursos públicos que a galera passou por mim e foi aprovada, tá bom? Então estou aqui com um novo curso, pancada, atualizadíssimo, baseado também na minha revista nova, tá bom? De conhecimentos regionais, que eu já estou na segunda edição, tá certo? Então hoje a gente vai fazer uma nossa aula inaugural, aula demonstrativa, igual à amostra da Boticário, viu, meu querido? Você compra a amostra e aí, é claro, se você gostar, você vai comprar o restante. Eu tenho certeza que você vai adorar esse curso aqui, tá certo? Beleza? Vamos mandar bala, porque aqui a gente vai começar a falar de história do Piauí. Então eu tenho uma gama de informações para trazer para vocês. E nessa aula demonstrativa você vai praticamente aprender o início da nossa história, tá? Desde a pré-história, e aí nós vamos falar também, né, um pouco do desbravamento desse nosso Piauizão querido, tá certo? Beleza, minha gente? Ó, tecnologia de ponta aqui, viu, meu amigo? Tecnologia de ponta aqui, ó. Ó, tá vendo aí? Da Shopee. Aqui, meu amigo, ó, você vai ver tudo, tecnologia. A gente trouxe o melhor para você nessas gravações dessa minha nova aula, desse novo curso, tá bom? Dessa nova roupagem. Então, finalzinho de ano, 2024 promete novos certames, né? Nós estamos à esperança aí de vir, né, vários concursos públicos e você vai aproveitar para adquirir logo, né, esse curso também. Tá bom, gente? Vamos lá, trouxe para vocês aqui, primeiramente, né, o que o edital de História do Piauí pode trazer. Vocês estão vendo aí que a gente vai ter, por exemplo, primeira parte que é o povoamento pré-colonial do Piauí, e a gente também entende que isso pode vir as questões dos povos indígenas antigos, claro, mas a gente tem que falar também desses vestígios arqueológicos e os sítios históricos. Pessoal, essa parte aqui, com certeza vocês já ouviram falar, né? Quem já foi meu aluno, quem já fez meu curso com outros, né, tempos, outros certames, a gente fala muito da Guiede Guidon, né? A nossa grande matriarca aí da pré-história, tá certo? Então a gente vai falar primeiramente, né, dessa, digamos, né, primeira parte do edital, e vamos falar também da chegada dos colonizadores, tá certo? E dessas explorações do século XVI, tá certo? Então a gente vai começar a nossa aula, né, basicamente aqui, e a gente vai falar, né, sobre a chegada, tá bom, desses primeiros colonizadores, e aí a gente vai fazer até mais ou menos a parte da pecuária, beleza? Pois o nosso curso, gente, ele é completo. Ele vem com teoria, ele vai vir com questões, ele vai vir com questões inéditas feitas por mim também e muito material atualizado. Professor, então essa primeira parte a gente trabalha a história do Piauí e depois a gente vai trabalhar a geografia do Piauí e, além de tudo, atualidades relacionadas ao nosso Piauizão. Tá bom, gente? Beleza? Pois vamos lá, né? Vamos começar pelo começo, né? Pré-história do Piauí, tá aqui. Eu vou colocar para vocês de uma maneira geral e partir para o particular. O que seria essa maneira geral para o particular? Seriam os primeiros conceitos ligados à pré-história, tá bom? O que é pré-história, gente? Pré-história é o período do homem que basicamente é anterior à invenção da escrita, né? Se a gente for levar em consideração, existe pré-história e história. O limite temporal e o limite tradicional que alguns livros trazem, alguns historiadores, e a historiografia em geral, ela traz a escrita
como sendo a divisão, né, o divisor de águas entre o que é pré-história e o que é história, tá bom? Então, como a gente vai trabalhar com pré-história, nós vamos falar um pouquinho aqui, né, do que existe no nosso país e o que existe também no Piauí, mesmo porque o Piauí é um arcabouço, digamos assim, né, de conhecimento regional ligado à pré-história. O Piauí tem um dos maiores arquivos e acervos de pré-história mundial a céu aberto, que se chama, né, Serra da Capivara, e nós vamos ter aí, né, claro, né, uma grande infinidade, né, de conhecimento acerca desse período e da chegada dos primeiros homens à América. A gente vai falar de algumas discussões que existem em torno, e nesse sentido de teorias, de hipóteses, vamos falar muito da Nied Guidon e vamos falar, né, do que é aceito hoje e do que ainda não foi aceito. O Piauí entra nessa história, né, e tomara que ele consiga comprovar através da Nied Guidon e também dos estudos que vêm aí pela frente com essas novas tecnologias, que sim, o homem americano esteve aqui, né, e chegou primeiro. Se você considerar que o Piauí chegou primeiro, a gente vai ter que rasgar todas as outras teorias, porque assim a gente vai ter uma nova escrita, essa nova história, a gente vai reformular, então a gente vai ter uma nova teoria, e essa teoria vai ser a teoria de que o homem americano iniciou sua jornada aqui no nosso continente pelo Piauí. E isso é importante para investimentos possíveis e futuros no nosso estado. Então vamos apoiar, né, toda a pesquisa relacionada a isso e vamos torcer, né, para que venha, né, de fato, tá bom, o conhecimento, né, e tudo isso para que a gente consiga efetivar essa teoria que foi, digamos, iniciada, né, com as pesquisas da Nied Guidon, tá certo? Nós temos aqui o crânio da Luzia. A Luzia é a, digamos que, mulher mais antiga, né, do Brasil. A Luzia, ela foi encontrada, né, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e ela é uma das mais antigas, tá bom? Pelo fato de ela ter vindo há mais ou menos aí em torno de 11.500 anos, e é a mais antiga, e ainda não encontramos nenhum mais antigo do que ela que consiga batê-la. Mas a gente já tem da Caverna de Clovis, na América do Norte, já em torno de 18.000 anos. Então, qual é a ideia que a gente tem que entender? É que há uma cronologia de passos, né, pelo menos de algumas teorias já bem mais aceitas, de que o homem veio do Estreito de Bering e desceu para outras regiões, chegando até a América do Sul mais ou menos em torno de 10.000 anos. Mas não bate a teoria da Serra da Capivara, que a Nied Guidon fala, que aqui já é mais de 20.000 anos. Então, se ao norte é 18 e ao sul é 20.000 anos, quer dizer que aqui houve primeiro uma colonização, digamos assim, pré-histórica, e isso, de certa maneira, né, quebra o paradigma tradicional de que o Estreito de Bering é a teoria mais correta, tá bom? Então a gente vai falar disso. Mas antes, vamos falar aí de alguns períodos, né, da pré-história, porque nós temos os períodos do Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, caça, pesca, coleta, utilizavam cavernas e pequenos grupos de hominídeos. É um homem aqui praticamente nômade, né? Depois nós vamos ter os Neolíticos. O período neolítico é o polimento da pedra, né, a utilização da agricultura, domesticação de animais, e o homem se fixa, por isso que ele é sedentário. E a formação além de comunidades, né, que vão se tornar depois vilas e grandes impérios. O final do Neolítico, na verdade, é a idade dos metais, onde o homem começa a trocar suas ferramentas de pau e pedra para a questão do cobre, do ferro. Inclusive, né, ele consegue se adaptar a, digamos, lugares onde eles não conseguiam, né, habitações. Então, na verdade, há uma transformação, né, de uma revolução no modo de viver durante esses 3 períodos. Mas quando a gente trata, né, do período onde o homem aparece na América, nós estamos dando uma transição do Paleolítico para o Neolítico, tá? Então essa transição faz com que a gente imagine que o homem estava se deslocando por vários lugares do mundo para tentar uma melhor condição de vida. E é aí que ele chega na América, que nós vamos discutir agora. Tá certo? Quais são as principais teorias que nós temos, né, para discutir a questão das teorias de povoamento da América? Nós temos, por exemplo, a teoria mais correta, né, digamos, hoje, a mais aceita. Seria essa teoria aqui, ó, do Estreito de Bering, né? Eu creio que você lá no 6º ano, que é a famosa 5ª série, você deve ter estudado lá que o homem passa da África e aí ele faz aquele caminho, né, durante vários períodos e ele consegue ultrapassar ali nas regiões asiáticas. Pessoal, nós estamos vivendo aqui regiões de grandes glaciações, tá?
essas glaciações fazem congelar alguns mares, congelar alguns rios, o que vira uma grande pista de patinação para alguns, né, desses hominídeos, né, que inicialmente não tinham uma estrutura como a gente tem hoje. Uma estrutura que eu digo física, né? Então, na verdade, vai ser, de certa maneira, bem dificultoso essa passagem. Por isso que vai demorar muito. Grupos ficam, grupos permanecem, grupos vão para outros lugares, outros morrem, e a evolução vai acontecendo. Essa evolução, que é natural, né, desde lá do primeiro homem, né, que nasceu, e aí há uma evolução natural, devido, claro, né, à adaptação que ele vai ter ao ambiente, à alimentação e tudo mais. Então nós vamos ter a Estreito de Bering com uma grande teoria, né? Essa teoria que diz que os primeiros habitantes da América teriam chegado ao continente a partir da Ásia, né? A gente vai ver um mapinha lá na frente, onde ele atravessa uma pequena faixa entre a Sibéria e o Alasca, que é justamente o congelamento dessa área que faz ele passar de um lado para o outro, tá bom? Isso seria uma das últimas eras glaciais, né? Já tivemos 3, 4 grandes eras glaciais. A outra teoria seria do sudoeste asiático, por baixo, tá? E seriam passando pelas costas, né? E aí os primeiros habitantes da América teriam chegado por via marítima, seriam embarcações, né? Alguns dizem que não era impossível, né, esse convívio, mas na verdade muitos já colocam que pelo menos em média há 100 mil anos o homem já conseguiria fazer isso, tá? Seguindo ilhas, tá bom? Deriva continental, essa teoria, os primeiros habitantes da América teriam chegado ao continente a partir da África, viajando de novo em embarcações, arrastados por correntes marítimas até as Américas, ou seja, ó, passando diretamente, tá bom? E a teoria da colonização do pré-Clovis, teoria que propõe que os primeiros habitantes da América teriam chegado ao continente muito antes do que se pensava, ou seja, muito antes daquela teoria de 18 mil anos, a cerca de 20 mil, e teriam se espalhado pelo território americano antes mesmo do surgimento da cultura de Clovis. Ou seja, seria anterior ao próprio Estreito de Bering, tá certo? Então essas duas teorias do sudoeste e da deriva continental falam das embarcações, e nós temos a teoria do Estreito de Bering e a teoria da colonização pré-Clovis, que seria a mesma, porém uma anterior, tá bom? Essa daqui seria bem mais antiga do que essa. Então vamos aqui dar uma olhadinha no mapa, porque basicamente ele vai falar isso, né? Ó, se a gente for analisar aqui, nós vamos ter a principal teoria, que é a do Estreito de Bering, ó, essa daqui, ó, tá bom? Essa daqui. Olha aqui o Estreito de Bering, vou marcar aqui para vocês verem, ó. Ó, o Estreito de Bering, tá bom? E há um congelamento aqui dessa região, onde há uma passagem desses primeiros povos, e chegando aqui na América do Norte, eles vão se efetivar nessa região aqui próxima ao México, tá bom? Lá ele encontra condições melhores e naturais, e nesse aspecto são climas, né? Paleoclimas. Paleoclimas são climas mais antigos, onde eles vão conseguir se adaptar a essas boas condições. E quais seriam as outras teorias? Olha, as outras teorias que a gente colocou seriam essas, ó, do sudoeste, né? Passando aqui por próximos às ilhas e chegando aqui também. Ou a teoria vindo diretamente da África, aqui nas Polinésias, e chegando até essas regiões. Onde a teoria da linha de Guidon, ela coloca que os homens sim vieram por embarcações por essas regiões anterior a essa, tá certo? Então, gente, algumas comprovações de que isso pode ter acontecido, tá? Algumas comprovações. Pode ser isso bem daqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, fósseis humanos, tá bom? E sua datação, tá certo? Fósseis humanos e sua datação. Artefatos humanos e sua datação. Linguística, estudo de evolução das línguas, além da genética das populações que foram encontradas. E lembra dos paleoclimas, né? Estudo de transformações do clima ao longo da história. Tudo isso faz a gente tentar entender, né? E as teorias elas se baseiam nesses fatos, né? E nessas fontes históricas de que tudo isso aqui aconteceu. Tá bom, gente? Beleza? Vamos lá agora para o que a gente entende, né? Que é, na verdade, a Serra da Capivara, tá certo? A Serra da Capivara. Vamos lá. Olha só, a Serra da Capivara, aonde o homem americano, né, surgiu. Então aqui é uma ideia que eu tirei, inclusive, de uma revista científica, onde ele coloca o seguinte, ó, Serra da Capivara, onde surgiu o homem americano, né? Como pinturas e pedaços de carvão e pedra encontrados no Piauí desafiam, olha só a palavra que usa, ó, desafiam a hipótese segundo o povoamento do continente americano passou pelo norte. Então, qual é a teoria da Nied-Guidon? É de que não foi pelo norte, é de que a gente veio pelo sul, a gente veio direto da África, e de que a gente conseguiu sim chegar aqui primeiro em condições de sobrevivência nessas regiões. Tá certo? Tá aqui, ó.
Pesquisadora franco-brasileira Niede Guidon, de 81 anos, participava de uma exposição sobre pinturas rupestres na década de 70, né, gente? Quando o homem se aproximou dela e disse, tá bom? Mais ou menos ali no Museu do Ipiranga. Lá na minha cidade tem um monte desses desenhos. E aí ela ficou curiosa, né, para tentar saber aonde era este lugar. E aí ela soube que era uma região no sudeste do Piauí, uma região de um clima árido, pesado, e aí ela descobriu que existiam rochas e pinturas rupestres, e aí ela fez um levantamento, estudo prévio, e viu que aquilo não tinha em lugar nenhum, não tinha em lugar nenhum. Coisa importantíssima que ela encontrou, tá certo? Então tá aí, ó. Niede Guidon, na época professora, né, lá de Ciências Sociais, lá em Paris, montou então uma missão, né, a missão franco-brasileira de pesquisa arqueológica e paleontológica, rumo a São Raimundo Nonato, um município do Polígono das Secas do Piauí, um dos estados mais pobres do Brasil. Chegando lá, foi levada por moradores locais ao abrigo da pedra, similar a uma caverna, né, menos profundo, em cujas paredes estavam gravadas em vermelho imagens de animais e cenas de dança, sexo e caça. Ela decidiu então se dedicar à pesquisa no local e muito, né, depois foi embora. Em 79, a pesquisadora conseguiu que a área de 129 mil hectares fosse demarcada para a preservação, tornando o Parque da Serra da Capivara, né, um lugar protegido. Lá descobriu com a sua equipe de 1.350 sítios arqueológicos, gente. 750 pinturas rupestres, a maior concentração do continente americano. E começou uma disputa científica que ela quer comprovar essa presença da região. Aí ela coloca bem aí que é justamente para acabar com essa teoria lá do paradigma de Clovis, né? Que ela é de 18 mil anos. Ela quer provar que as nossas inscrições têm sim mais de 20 mil anos, tá bom? E aí é o que a gente vai encontrar, né? E alguns dos nossos estudos aqui, ó. Os achados são elementos que fortalecem os indígenas contrários à teoria de Clovis, né? E dão força para a briga que a Niede Guidon iniciou desde a década de 70. Então, gente, a Niede Guidon hoje ela já está cansada, né? Ela já tem quase 90 anos, ela foi atingida, infelizmente, né, pela chikungunya, inclusive foi no período até da pandemia. Ela não consegue, né, sair de casa, né? Tem complicações, dores nas pernas, articulações, para ela tentar chegar até esses lugares e continuar a pesquisa. Há pesquisas ainda que existem dentro do parque, né, da Serra da Capivara, que inclusive em 91 é patrimônio mundial, né, da Unesco. A gente viu o Parque 79 sendo criado, mas em 91, né, nós temos o Museu do Homem Americano e depois, em 2018, 2019, né, nós temos o Museu da Natureza, que é um dos museus tecnológicos que mais, né, atraem o público lá. Então, gente, tudo isso é para ela tentar comprovar que existe de fato uma presença humana naquela região há 100 mil anos. E como é isso, professor? Por conta da questão do carvão que ela encontrou, né? Ela diz que existe sim vestígios de um carvão que ela encontra lá em formato de fogueira e que isso dá a ideia de que perto daquelas cavernas existia vida ali. Os teóricos que são contrários à teoria da Niede Guidon dizem que aquilo ali foi por combustão natural, né? Então, basicamente, né, é isso que a gente vai colocar. Ela diz que é assim, ó. Assim, os pesquisadores norte-americanos afirmam que o homem chegou lá há 11.500 anos pela Ásia, Pleistoceno, né? As análises consideradas irrefutáveis pela pesquisadora foram contestadas por pesquisadores. Diziam que o carvão, olha aí, ó. Vamos lá, destacar aqui, ó. O carvão descoberto seria consequência de fogueiras, o quê? Naturais. Foi isso que a gente comentou, né? Niede Guidon e sua equipe dizem que a fogueira não era natural, pois as marcas estavam apenas em paredes dentro do abrigo, né? Próximo a esses locais foram encontradas evidências de pedras lascadas, né, de pinturas rupestres, ou seja, significa dizer que o homem viveu sim lá naquela região. Lembra que o homem aí é o período do Paleolítico, onde o homem está transitando para permanecer, tá bom? A teoria da pesquisadora é de que o homem teria chegado diretamente da América do Sul, vindo da África. Lembra da teoria lá que a gente falou? Da Polinésia? Na época de uma grande seca do continente africano. Então o homem conseguiu ultrapassar esses limites físicos. A querela científica, ou seja, essa disputa, né, no entanto, perdurou devido ao que alguns pesquisadores chamam de imperialismo acadêmico norte-americano. Só que evidências achadas justamente em solo norte-americano passaram a demonstrar nos últimos anos a teoria de Clovis não se sustentaria mais. E a gente já está começando a mudar essa ideia. O que seria esse imperialismo científico? Seria os Estados Unidos querendo empurrar a goela abaixo, que só eles têm a teoria do homem americano. E a gente já está começando a mudar essa ideia. Então tá aí, ó, controvérsias, né, dos achados dos sítios.
Os achados que ela encontrou dos artefatos praticamente mostra, né, que existe sim uma vida mais antiga do que aquela da caverna de Clovis e que isso pode mudar a historiografia da América, nesse caso, do mundo. Então, gente, muitos dos pesquisadores e muitos dos que acreditam na teoria da Nied Guidon, eles colocam que é pela força que o Piauí não tem, né, e pela força os próprios incentivos que o governo não dá e aquele também que vem de fora, né? Então, se, por exemplo, aqui fosse, né, em outros lugares, aonde existisse um incentivo maior, pode ser que a teoria da Nied Guidon prevaleça, né? Então a gente tem que torcer para que a teoria dela consiga passar ou que ela encontre mais evidências. Agora, não é barato fazer a pesquisa dentro do parque. Estou falando de arqueologia e paleontologia, gente. Estamos falando de uma condição que há milhares de anos já está lá e que tem que tomar cuidado para dentro da pesquisa não ocorra nenhum problema, né, na hora de você fazer as escavações, que não custam barato. Então vamos tentar, né, incentivar, né, mais a teoria da Nied Guidon, essa hipótese que ela está tentando levantar, incentivos, inclusive já se falou até da privatização do parque, para poder tentar, né, efetivar de fato o que acontece lá, porque realmente ela sozinha já conseguiu muita coisa. Tá bom? Então tá aí, ó. Objeto de 24 mil anos no Piauí indica presença humana antes do que se pensava, tá vendo? Isso aqui já são teorias de 2020 e 2021, gente. Então nós já estamos efetivando já coisas, né? Para que a Nied Guidon consiga, de fato, né, comprovar que pelo menos ultrapassa 20 mil anos o que ela, né, primeiramente, de fato, quer comprovar que os homens chegaram ali primeiro, e depois ela comprova até mais teorias antigas. Tá aí, ó. Ferramenta de pedra é indício de que houve ocupação humana na América do Sul há mais tempo do que dizem as teorias atuais. O último máximo glacial há aproximadamente 26 mil anos. Aqui, ó. Ferramenta com 21 por 18,5 centímetros, que é essa daqui, ó. Essa daqui que a gente, né, tá vendo no começo aí da reportagem, tá certo? Aí ele coloca, ó. Foi fabricada com um tipo de rocha chamada arenito siltoso. A matéria-prima é incomum comparada aos demais artefatos encontrados. Além disso, o objeto foi trabalhado com técnicas que eram até então desconhecidas, os sítios paleoamericanos, ou seja, sítios antigos americanos. Tá bom? Aí ela diz que a nova informação contradiz a teoria mais aceita hoje, de que o Homo sapiens chegaria ao continente sul-americano mais recentemente, durante pós-glaciação. Além do mais, o achado é um dos mais antigos, tá vendo? De acordo com Eric Boeda, um dos líderes da pesquisa, a função da ferramenta ainda permanece enigmática. Talvez seja um objeto de uso simples, mas que pelo menos a gente já tem algumas explicações, né, de que existe evidências de que tem uma evidência, digamos assim, né, um fato, uma fonte de que já tem algo para a gente poder, né, se agarrar e dizer que aqui sim é um dos lugares antigos onde o homem passou. Tá certo, gente? Então, se a gente for dar uma olhada, né, de fato, em tudo isso que a gente falou, a gente vai perceber que a Nied Guidon, ela falta pouco para comprovar de que realmente o homem, gente, chegou aqui primeiro, tá certo? Então vamos torcer para que isso aconteça, para a gente revolucionar as teorias e consiga, né, trazer investimento para o nosso estado, tá certo? Beleza? Vamos falar agora, né, avançar um pouquinho sobre a história do Piauí, passar dessa pré-história para ir para a própria história, né? Essa história do Piauí que foi de colonização portuguesa, todo mundo sabe, né, dessa colonização que houve, né, no século XVI, a partir de 1500, mas que aqui morava gente, né? Morava a evolução desses povos que ficaram aqui, esses povos indígenas, né? Que contempla aí, digamos, uma boa quantidade de tribos no nosso estado. Tá aqui, gente, vamos falar agora dos indígenas e a própria colonização, né? Olha só, gente, os indígenas aqui, pelo menos em algumas teorias, dizem que foram empurrados, né, do Piauí para o Maranhão, fugiram para outras regiões norte, mesmo porque o Piauí, além de ter sido um dos últimos locais a serem colonizados, houve uma dizimação, né, muito forte aqui no nosso estado em relação aos indígenas. Aqui sempre foi conhecido como uma área de passagem de transição, né, dessas capitanias que existiam aqui nessa área, e aí essa população praticamente sendo empurrada, né, se a gente for perceber, do litoral leste do Brasil, nós tínhamos aí o Tratado de Tordesilhas, e esse viés, né, historiográfico que a gente conhece,
faz com que, basicamente, os portugueses empurram, né, toda essa colonização do litoral para o interior do Brasil, o sertão de dentro, chamado assim, tá certo? O Piauí, nessa perspectiva, ele começa a aparecer, porque ele é uma transição de quem vem da Bahia, de Pernambuco, para quem vai para as regiões conhecidas como o famoso Grão-Pará, tá certo? Nessa empreitada, os bandeirantes vão empurrar esses indígenas e vão dizimá-los. Pelo menos 2 grandes bandeirantes, nós vamos ver aqui, vão fazer, né, esse processo colonizador, que vão ser o Domingos Jorge Velho, foi um dos maiores, né, predadores indígenas que o Brasil já teve, e o Domingos Afonso Mafrense foi um dos grandes latifundiários, digamos assim, um dos grandes, né, compradores de sesmaria e investidores de gado aqui, tá bom? Então vamos falar mais ou menos desses dois e a gente vai falar também da efetivação da colonização no nosso estado. Tá aí, gente, ó. Diante da tardia colonização, como eu digo, tardia colonização foi o que eu acabei de falar, foi um dos últimos lugares onde se efetivou a colonização. Foi aqui no Piauí. Como eu disse, era uma área de passagem. Nós estamos falando aí basicamente do século XVII, tá? Do século XVII. Então ele diz o seguinte, diante da tardia colonização do território piauiense pelos estrangeiros e o que ocorreu depois do ano de 1674, poucos relatos acerca de indígenas nessa época, ou seja, basicamente de que eles já foram o quê? De que eles já foram dizimados, né? Fato este ratificado pelo célebre historiador piauiense Monsenhor Chaves, gente, que é um dos livros, obra completa, um dos mais conhecidos, né? Além de Odilon Nunes. Tá bom? Ele diz que no documento datado 2 de março de 1697, tudo o que se sabia das autoridades a respeito do Piauí, uma imensidão quase desconhecida, imprecisa, sem limites definidos, povoada por tapuios bravos, lutando um contra os outros e contra o branco usurpador, né? Além de tudo, nós temos outros documentos aqui, gente, isso aqui é pesquisa bibliográfica que a gente faz, né? Isso aqui não é achismo, não. A gente pega a pesquisa bibliográfica, traz para vocês, condensa nas informações, para ficar mais fácil para vocês estudarem. Ele diz que a respeito dos índios, né, o Diderot, ele fala o seguinte, que além dos documentos restritos, né, ele fala que se delimitavam eles descrever os perigos e ameaças que os índios causavam à corte. Não havia sequer qualquer descrição sobre os seus costumes. Ou seja, basicamente a descrição que se fazia dos índios era dos perigos que eles poderiam provocar. Aqui muito se utilizou a palavra guerra justa. O que é guerra justa? Era a tentativa dos portugueses de tentar encontrar, digamos, desculpas para matar os índios. E dizia que os índios eram uma ameaça para os portugueses, sendo que eram os portugueses que invadiam as tribos indígenas. Então, se a gente for olhar essa visão positivista, visão tradicional da história, ela não bate, né? A gente não pode defender esse tipo de visão. Mesmo porque o novo revisionismo histórico, ele fala o seguinte, a gente trabalha, digamos, esses novos fatos históricos de uma maneira de um olhar passado, não de um olhar de perspectiva de proteção. Então, os indígenas no passado, eles foram dizimados. Se a gente for analisar os livros, eles mostram de fato isso. Né? Ele homenageia os grandes líderes, ele homenageia quem matou os brasileiros, ele homenageia quem matou os nossos índios. Então tá errado, né? A gente tem que modificar essa visão, porque a nova história não mais aceita, né, esse tradicionalismo, tá bom, histórico. Olha aí, ó. Nesse contexto, na expansão da colonização e exploração de riquezas naturais do Brasil, os verdadeiros donos da terra passaram a ser expulsos, que eram os indígenas, momento em que houve grandes conflitos com muitos índios mortos e escravizados e, além de tudo, aqueles que eram catequizados pela Igreja Católica, os famosos jesuítas, tá bom? Beleza? Olha aí, gente, ó, Piauí até entre 1608 e o século XIX tinha pelo menos 17 tribos. Dizem pelo menos chegaram aqui a transitar mais de 150 grupos indígenas, né? Entre esses 17 tribos nós temos aqui, ó, os Aroazes, Aranhis, Aruás, Cariris, Guanarés, Gueguês, né, que em grande parte fizeram parte também do nosso território no centro-sul, Jaicós, Pimenteiras, né, Potiguaras, Potis, Tabajaras, Taquarijus, Timbiras, Tremembés e Xerentes. Alguns dessas tribos, gente, elas eram canibais, tá? Tribos do interior eram bem mais violentas do que aquelas do litoral, que já tinham costume de ver, inclusive, algumas civilizações chegando. Né? Elas faziam até comércio com eles. Então, se a gente for perceber o que acontecia, a gente vai ter tribos inimigas, tá bom? Então, tribos que faziam amizade no litoral brasileiro com povos que chegavam para colonizar, acabavam aceitando, né, aquela troca de bugigangas e algumas outras para poder colonizar o interior e brigar com outros indígenas inimigos. Indígenas que poderiam ser até antropofágicos
e indígenas canibais, esses que gostavam, né, da tradição de comer carne humana ou mesmo, né, tratá-la de maneira como rituais, tá bom? Beleza? Olha aí, ó. Em 1670, Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, vamos falar dele, né? Foi responsável pela ocupação inicial do território piauiense. Né? Algumas teorias dizem que a ocupação do Piauí não é do interior para o litoral, né? Mas sim do litoral para o interior. Algumas teorias. Mas, gente, a mais aceita, viu? Coloca na cabeça. A mais aceita hoje, a que mais cai em prova, é a de que a colonização do Piauí veio pela Bahia, veio pelo Pernambuco, o gado sendo empurrado para cá, tá bom? No século XVII, e a nossa colonização começa pelas regiões, né, do vale ali do Parnaíba, com o Rio Gurgueia, Rio Canidé, Uruçuí Preto, Uruçuí Vermelho. A gente vai ter ultrapassando ali para o lado do Rio Balsas e subindo, tá bom? Para o Maranhão. Então essa região ela passa a ser colonizada primeiro, pelo menos algumas teorias colocam isso. Mas existem alguns teóricos que dizem que já em 1640, 50, já existiam ocupações nessas primeiras partes do norte, tá bom? Próximo ao litoral do Piauí. Olha aí, o objetivo era o quê? Estabelecer estâncias e criação de gado nessas regiões, tá bom? Em 1670, em 1680, aí veio o bandeirante, o Domingos Afonso Mafrense, como eu disse para vocês. Pessoal, são contemporâneos, tá? Eles se encontraram, inclusive. Domingos Afonso Mafrense e Domingos Jorge Velho, imagina bem aí, né? Os dois se encontrando, os dois maiores matadores de índios se encontrando, né? Para, claro, né, trocar ideias, porque, na verdade, eles eram conhecidos, eles eram pagos por Portugal e recebiam também em troca disso. Além de tudo, eles eram um dos grandes proprietários de terra desses lugares, né? O Domingos Afonso Mafrense ele era conhecido como Domingos Afonso Sertão, né? O sertanismo de contrato era justamente isso, né? A questão de matar os indígenas e de chegar a esses territórios ocupando, tá bom? Aí ele diz que uma expedição que percorreu Piauí, Maranhão e Ceará exterminou índios que ainda não estavam submetidos ao homem branco. Olha aí, né? Você invadindo os indígenas, os aldeamentos que existiam. Tá bom? Foi a partir dessa expedição que começou a ocupação do Piauí. Olha aí, ó. Então ele diz que pelo norte ocorreu, mas pelo sul foi a efetivação. Pelo Pernambuco e Bahia, como eu citei para vocês, né? Os colonos envolveram-se em lutas contra os grupos indígenas pelas disputas de terra. E foi daí que os indígenas do Piauí começaram a desaparecer. Tá bom, gente? Olha aí, ó. Trazendo para a nossa atualidade, aqui a gente vai ficar casando. Vocês viram, né? Que na pré-história, eu trouxe a história mesmo, e depois eu trouxe a atualidade sobre essa pré-história, né? Aqui do mesmo jeito. Aqui nós já estamos falando de indígenas do passado, mas já estamos falando deles agora do presente. O que restou desses indígenas no Piauí? Né? Então a gente está transitando aí, né, do passado, né, do presente e também das perspectivas do que pode rolar no futuro. Tá aqui, ó. Etnias dos povos indígenas do Piauí são Cariri e Tabajaras. Né? Alguns contemplam, né, de que existe pelo menos alguns descendentes ainda que permanecem no nosso estado. A identificação veio de diversas fontes de pesquisa, como o IBGE, né, Coordenação Territorial Local, e a própria FUNAI. A FUNAI mesmo até 2010 dizia que não existia, né, nenhum tipo de tribo indígena, por exemplo, aqui. Eu passei minha vida do estudo fundamental universitário e até pós-graduações escutando Piauí não tinha índio, olha aí, ó. Mas com esse projeto que tive a responsabilidade de coordenar, Piauí tem índio sim, percebi o quanto esse discurso estava errado. Destaque Epifânio Ferreira, coordenador do projeto. Tá vendo, gente? Inclusive até a palavra, né? Não se fala mais índia, é indígena, né? É nação indígena, tá certo? Tá aí, ó. É um dos que também estão ajudando a fortalecer a ideia de que sim, o Piauí tem indígenas. Tá aí, ó, pelo menos 6 mil índios no Piauí, espalhados em 36 municípios, trazendo para vocês as atualidades. No rumo do litoral, Tabajaras, né, como a própria reportagem coloca, que vivem em Piripiri, distante a 169 quilômetros de Teresina. Não longe dali, Lagoa de São Francisco, os Tabajaras, Tupi, formaram uma comunidade chamada Nazaré. Partindo para o sul, temos o Cariri, que foi agora, a próxima reportagem que nós vamos ver, Queimada Nova, né? Primeira tribo indígena considerada mesmo efetiva por lei, a 550 quilômetros. Algo em comum das tribos é que elas não são aldeadas, isto é, não tem território reconhecido pela União. Eles têm suas próprias casas e dividem entre zona rural e zona urbana. Ou seja, são os descendentes indígenas mesmo. Os índios com menor acessibilidade na saúde pública moram em regiões elevadas, como serras e pequenos montes. Né? São populações esquecidas, gente. Então tá aí, ó. Índios Cariri são o primeiro povo indígena com território demarcado no Piauí, primeiros habitantes das terras. Gente, reportagem de 2020, tá bom? Isso daí eu coloquei em vários estudos e em vários cursos que eu fiz, tá? Tanto da parte, né, de conhecimentos gerais e conhecimentos regionais, porque é importante
Agora está se falando muito de indígena, viu? Por causa dos Yanomamis que foram mortos no norte do Brasil. Está se falando muito de minorias. É importante a gente estudar, tá bom? Esses novos fatos e falar deles, tá certo? Conhecimentos regionais também têm atualidades. Então, se você for fazer bancas aí no CEP, DECAN, né, Legartos, qualquer outro que você imaginar que trabalhe com conhecimentos regionais, fique atento às atualidades, né? Principalmente a IDECAN. A NUCEP também adora trabalhar atualidades, faltando assim um mês, né, para a prova. Ela adora pegar uma reportagem e fazer uma questão. Então, gente, não fique bitolado porque é história, achando que é só estudo do passado, não. Desenvolva a sua ideia, aquilo que é do estudo, o próprio estudo histórico, mas também faça, né, e atrele um comparativo com as atualidades. Tá aí, ó, Queimada Nova, a distância de 500 quilômetros de Teresina, né, em 2020, primeiro povoado indígena, um território demarcado. Vocês viram que os territórios não eram demarcados? O governador na época, aí, o Wellington Dias, fez essa demarcação, né, que reconhece formalmente essa região. Tá certo? Então, ó, mais uma vez, vamos atrelar os estudos, tá bom? Do passado com o que acontece na atualidade, tá certo? Beleza? Olha aí, nós vamos falar agora dos sertanistas, né? Como eu disse para vocês, nós vamos falar dos principais pré-adores, né? Ou predadores aí do nosso estado. A gente não pode mais aliviar e romantizar essa história não, viu, gente? Não podemos mais romantizar isso. A gente tem que tomar cuidado porque a história sempre nos colocou grandes líderes como heróis. E a gente não pode mais ter essa visão. Tiradentes, por exemplo. Ah, tem um feriado. O que Tiradentes fez? Ah, ele tentou pela primeira vez libertar o Brasil de Portugal. Sim, mas o cara tinha escravos. O cara, ele fomentava a escravidão. Então a gente também não pode passar a mão na cabeça de determinados detalhes. As provas hoje de história e as provas regionais, elas estão vindo com esse novo conteúdo, gente. Essa nova história, tá bom? Então vamos tomar cuidado. Pelo menos aqui a gente vai falar de um dos grandes colonizadores, digamos assim, né? O Domingos Afonso Mafrense, né? E o Francisco Dávila, né? Porque eles eram praticamente o que ocupavam a Casa da Torre. A Casa da Torre, para quem não sabe, era uma grande mansão que ficava na região da Bahia, que ela era a base estrutural da colonização no Brasil. É dali que partiu as primeiras, né, grandes levas e construções, plantações de cana-de-açúcar. E também a gente tem que levar em consideração o que aconteceu, né, durante esse processo colonizador empurrando o gado para o interior do Brasil. Tá aqui, ó, o resultado desse processo, né, dos maiores detentores de sesmaria, tá bem aqui, gente, ó. Maiores detentores de sesmaria, né, que foi o Francisco Dávila e o Domingos Afonso Mafrense. O professor explica o que seria sesmaria. Sesmaria são lotes de terra doados por Portugal para esses colonizadores explorar e efetivar a sua região aqui. Então, sesmarias eram como se fossem grandes latifúndios. Tá aí, ó, o processo foi violento, né? E ocupando essas regiões com populações e matando os nativos. Instalando currais, olha aí, ó. Instalando currais, fazendeiros paulistas, baianos, pernambucanos. Tá certo? A partir do final do século XVII, estrutura-se no Piauí toda essa região. Além de tudo, usando mão de obra que escrava, né? Se a gente for levar em consideração. Agora, temos que tomar cuidado. Quando a gente for falar de pecuária, que são as próximas aulas, né? A gente vai perceber que a mão de obra não é tão efetiva assim, escrava, mesmo porque, né, o gado vai ser criado solto, tá bom? Então tá aí, a base estrutural da sociedade colonial piauiense, fundamentalmente rural, ocorreu de forma similar às demais regiões, não é? E se a gente for levar em consideração, a gente vai ter um povoamento ligado ao extermínio indígena, à condição das sesmarias e, claro, a exploração colonial aqui no nosso estado, tá bom? Tá aqui algumas contradições, né? Como ele diz, por que o Piauí foi colonizado pelo interior, né? Eu trouxe algumas informações para vocês, porque, como eu disse, tem gente que coloca a teoria de que começamos pelo norte, né? Mas aqui eu estou trazendo para vocês alguns argumentos de como, né, alguns colocam, né, de que a versão mais conhecida, mas nem todos os especialistas, né, concordam com ela. Aqui, algumas teorias que eles dizem que não foi pelo sul, foi pelo norte. Olha a primeira aí, ó. Diz que antes do descobrimento de tribos indígenas habitavam a região do atual Piauí, a partir do século XVII, Tremembés e Croás foram expulsos ou mortos com a colonização. Principais ameaças eram currais de gado que roubavam espaço nas aldeias, né, e dizimavam tribos com a escravidão e missão jesuíticas, não é? Em 1607, grupos de padres jesuítas começam a viajar de Pernambuco rumo ao Maranhão. No caminho atravessam o Ceará e chegam no Piauí, fixando-se no delta do rio Parnaíba. Significa dizer que veio pelo norte, tá vendo? Então, existem algumas teorias que querem acabar com aquele tradicionalismo
de dizer que o Piauí começou pelo sul, tá bom? Olha o terceiro ponto, em meados do século XVII, uma leva de imigrantes saídos da costa do Maranhão também ocupa o litoral do Piauí. Olha só, tá vendo? E nas décadas de 1660 e 1670, grupos de bandeirantes paulistas se embrenham pelo Piauí para caçar índios. Uma dessas expedições teria chefiadas por Domingos Jorge Velho, que veio pelo norte. O Domingos Jorge Velho, que era parceirinho lá do Domingos Afonso Mafrense, teria batizado o Rio Parnaíba em homenagem a Santana de Parnaíba, sua cidade natal. E 5 criadores de gado baiano sobem o Rio São Francisco e instalam fazendas no gado do sul do estado em 1671. Os índios resistentes à chegada dos brancos, mas a tendência de se desenvolver no interior se confirma com a fundação da sede de Oeiras. Ou seja, eles estão falando que a colonização do norte tem data anterior à colonização do sul, que a colonização do sul foi a partir de 1671, mas a do norte já acontecia dos anos de 1600, 1610 e 20 até 70. Então, algumas teorias colocam que sim, o norte foi primeiro do que o sul. Mas, mais uma vez, o alerta. A maioria dos estudiosos ainda atribui o sul como a principal rota de migração e de identificação desse processo colonizador do Piauí. Tá certo? Beleza? Tá aí, ó. A colonização do Piauí, em meados do século XVII, quando portugueses, luso-brasileiros, pernambucanos, baianos, sertanistas e bandeirantes começaram a introduzir nessas regiões os primeiros currais. Inicialmente, as terras do Piauí receberam a denominação de Piagui, né, nome dado pelos indígenas, né, por causa do Rio dos Piaus, tá bom? Exploração territorial do Piauí aconteceu devido à presença desses bandeirantes, como o Domingos Jorge Velho e o Domingos Afonso Mafrense, que tornaram-se proprietários dessas grandes terras, tá bom? Então, e aí depois, é claro, né, com as cartas régias, o Piauí nasce. A gente vai ver tudo isso, tá bom? É só um resumo de como o Piauí primeiro aparece. Porque se a gente for levar em consideração, as regiões de 1500 até 1550, 80, a gente ainda estava iniciando a exploração do Brasil pelo litoral. Gente, os 30 primeiros anos do Brasil não teve colonização. Mesmo porque ainda estava se conhecendo o território. Depois da divisão das capitanias hereditárias, é que vai começar a ter uma efetiva colonização, tá bom, no Brasil. Mas olha só, o Piauí só aparece, gente, ó, como capitania em 1758, Carta Régia, né, 1718 e depois 1758, e aí nós vamos ter a capital de Oeiras, né? Isso tudo, gente, é um período, inclusive com a ajuda do famoso Marquês de Pombal, que era um déspota esclarecido, primeiro-ministro Dom José I, que Piauí aparece aí como, né, São José do Piauí, tá bom? Então a gente vai ter aí uma colonização que a gente vai falar mais nas nossas aulas, tá certo? Aqui é só uma amostra para vocês de como Piauí vai aparecer, tá certo? Tá aí, ó, que eram as Seis Marias, como eu disse, a doação que era feita, as capitanias hereditárias, né, que foram iniciadas, tá bom? A partir de 1534, a efetivação dessas capitanias foi devido à invasão estrangeira de alguns outros países, como Espanha, Holanda, a França, que veio muito por aqui tentando tomar as terras portuguesas. Dividia-se esses territórios para que essas Seis Marias foram doadas aos colonizadores. Como a gente citou, os bandeirantes principais aqui do Piauí, Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense. Tá aí, ó, durante esse período, né, o Piauí passa a ser administrado, inclusive, por outras capitanias, como Pernambuco, Bahia e Maranhão, já que era uma área de passagem e não era considerado capitania. A gente vai ver toda a formação do Piauí, tá bom, gente? Olha aí, ó, as fazendas de gado, Domingos Jorge Velho implantou uma coroa portuguesa, intensificando, né, a criação de gado durante a região. Então a gente vai ver aí que toda a legislação portuguesa, através das cartas régias, é que vão fabricar a ideia de Piauí, tá certo? Então o Piauí, durante esses períodos do século XVII, ele praticamente não aparece no mapa. A gente vai ver aqui que o Piauí, ele vai aparecer depois que essas cartas régias, né, elas vão ser efetivadas, porque a carta régia era a autorização do rei em relação à exploração do que acontecia aqui no Brasil, tá certo? Então, olha só, se a gente for olhar aqui, nós vamos ter, ó o mapa, ó, o Piauí não aparece, tá vendo? Ó, o Piauí não aparece, tá vendo? Capitania do Rio Grande, Capitania de Itamaracá, Capitania do Pará, do Maranhão. Cadê o Piauí, gente? Não tem, tá bom? Então, a gente vai ver que esses primeiros mapas, o Piauí não existe. Mas nesse segundo mapa, já aparece aqui, ó, Capitania do Piauí, tá vendo, ó? Capitania do Piauí, já aparece. Então aí já é próximo, né, do século XVIII, aí já é 1750 para frente. E aqui vai efetivando, né, mais ainda, tá bom, os nossos territórios, ó, a formação. Aqui tem a área do litígio, né, importante que a gente ainda vai falar do litígio.
e aqui já é nos séculos XIX, e aqui no Piauí praticamente já aparece. É uma denominação portuguesa, né? O Piauí com H e Y, né? Até mais bonito assim, né? Tinha o THE, né? THE também, que até hoje a gente usa aportuguesado, né? Mas aí o Piauí ficou no português mesmo com o I e o Teresina sem o H, tá bom? Beleza? E tá aí, gente, os principais, né, bandeirantes do Domingos Afonso Mafrense. A Casa da Torre é essa imagem que eu disse para vocês. Olha só como é interessante. Se a gente for olhar, nós vamos ter aqui o litoral, uma floresta de Mata Atlântica que é ao redor, para proteger essa região. Lembrando que isso aqui é uma foto atual, você imagina como era anteriormente, né? Era bem mais fechado. E além de tudo, né, uma saída para outras regiões. Por quê? Porque existiam invasões estrangeiras aqui. Isso aqui, gente, é como se fosse o grande latifúndio, o grande castelo, né, digamos assim. Por quê? Porque o Domingos Afonso Mafrense, ele era o grande latifundiário desse período. Então ele diz que, conhecido como Domingos Afonso Sertão, foi um sertanista português, né, que praticamente invadiu os territórios, né, do Piauí, tá certo? Ele coloca aí, ó, em 12 de fevereiro de 1674, né, em 1670, né, ele e seu irmão, o Julião, até quando ele morre, o próprio Domingos Afonso Mafrense, ele dá todas as terras para o irmão dele, aí depois o irmão dele morre e dá as terras para a igreja, né? Olha o tanto de terra que a igreja vai ter. Pelo menos contados aí na história, dizem que Domingos Afonso Mafrense tinha mais de 100 fazendas, viu, gente? Imagina bem aí, mais de 100 fazendas e todos esses territórios doados para a igreja católica. Tá aí, ó. Domingos Afonso foi sertanista de grande ação e devastou o sertão oeste, né? Pegando do São Francisco, aonde essas terras eram um pouco mais secas, e aí levou o cigarro para o interior do Piauí. Tendo estabelecido a fazenda que denominou Sobrado, 40 léguas ao sul do Juazeiro, né? E aí, é claro, que fez com que o avanço desse gado chegasse, né, além das margens do Rio São Francisco, chegando também à bacia do Rio Parnaíba. Tá bom, gente? Beleza? Aí nós vamos ter agora, né? Nós vamos ter, além do Domingos Afonso Mafrense, nós vamos ter aí o Domingos Jorge Velho. Mas antes, olha só, eu trouxe para vocês um trecho aí, né, de um livro que é sobre o Domingos Afonso Mafrense, né? Ó, entrou por aquelas terras até ali não penetradas dos portugueses, que só habitavam dos gentios bravos, com os quais teve batalhas saindo de um perigosamente ferido, mas de todas vencedor, matando muitos gentios. Nesse caso eram os indígenas, tá? E fazendo retirar os outros para o interior dos sertões. Aquela história que eu disse que ele empurra os indígenas para outras áreas. Nestes descobrimentos se encontrou, olha aí, ó, como eu disse para vocês, ele se encontra com Domingos Jorge Velho. É interessante notar esse encontro, que era justamente a tentativa de planejar, né, novas áreas, porque o Domingos Jorge Velho, ele era dono de terra também, de fazendas ao norte. Então ele conseguia, através das comunicações de cartas, né, efetivar mais ainda o poder que eles tinham sobre essa região. E novas conquistas, ó, aí de províncias do sul, São Paulo, né, pátria sua, né, onde tinha nascido, com numerosos troços, né, dos seus gentios domésticos a descobrir terras, ou seja, o cara tomou tudo dos indígenas, né, inclusive ouro, e atravessando várias regiões para o norte, chegando naquela parte, pouco tempo antes que o capitão Domingos Afonso a entrasse. Significa dizer que o Domingos Jorge Velho chegou àquela parte ao norte e ocupou bem mais espaço do que o próprio Domingos Afonso Mafrense, que ocupou pelo sul, tá certo? Então, que é um trecho, né, de época, inclusive de estudos historiográficos, que demonstra que Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense foram os principais, né, preadores, né, e predadores, digamos assim, como vem nos livros, da colonização do nosso estado. Tá bom, gente? Beleza? Esse é uma imagem do Domingos Jorge Velho, né, pelo menos da descrição, claro que não tinha fotografia na época, e aí coloca ele como um dos principais bandeirantes, né, não só bandeirantes paulistas, mas um bandeirante, né, completo, digamos assim. E no Piauí ele vai também efetivar a sua colonização. Para quem não sabe, foi esse cara aqui que matou o famoso Zumbi dos Palmares, viu? Por isso que ele é bastante conhecido. O Zumbi dos Palmares foi um dos principais escravos, né, do período, onde fundou o maior quilombo do mundo, em Alagoas. E ele vai lá matar o quilombo, né, basicamente desestruturar o quilombo e matar o zumbi, esquartejá-lo no seu corpo, colocar em todas as partes, né, de praças públicas para que nenhum outro escravo fizesse o que ele fez. Tá aqui, ó, século XVII, os bandeirantes paulistas faziam expedições no Nordeste para conquistar territórios indígenas que ainda não haviam sido tomados pelos colonizadores. Com sua fama cada vez maior, foi contratado por Francisco Garcia Dávila, que era parceiro lá de quem?
do Domingos Afonso Mafrense, proprietário de terras na Bahia, para exterminar indígenas que estavam situados à cerca do Rio São Francisco. A intenção era acabar com os nativos e ocupar espaço deixado por eles para criar estâncias de gado, ou seja, fazendas, algo que agradava Jorge Velho, né? Possuía a fazenda a oeste de Pernambuco, significa dizer que ele ia fazer tudo o que ele precisava, ia ser pago para matar indígenas, para dizimar eles, inclusive próximo à sua própria fazenda, né? Por longo de 3 anos, 71 e 74, ele lutou junto com Domingos Afonso Sertão contra índios do Piauí, Maranhão e Ceará, e a dupla espalhava horror em nome da hegemonia branca em solo brasileiro, principalmente piauiense. Então, só confirma a nossa teoria de que os dois foram os principais preadores, né, dentro do Piauí, onde os dois se encontram e vão fazer, né, digamos, as suas motivações, né, se tornar efetivas, principalmente quando se trata de matança de índio no Piauí, tá certo, gente? Beleza? Pessoal, pois ficamos por aqui, né? Nossa primeira aula, show de bola, metralhadora. E essa foi só a primeira aula do nosso curso. Vocês estão vendo aí que o curso é pegado. É muito bem estruturado, muito bem feito. A gente tem imagens aliado à pesquisa, tá bom? Aqui não é achismo não, beleza? E a gente vai continuar nessa pegada no nosso curso, porque nossa próxima aula, ó, é tipo aqui, é tipo série, viu? Aqui já tem o próximo episódio, tá bom? Já vamos falar da pecuária colonial e a formação do Piauí, coisa que aparece muito em prova, porque é a nossa primeira atividade econômica, tá bom? E que o Piauí, de fato, aparece, tá, internacionalmente como, digamos, uma província importante, né, para os anseios de Portugal durante esse período, mesmo porque é a pecuária que vai fornecer alimento interno, tá bom, para os ciclos econômicos brasileiros. Beleza? Então, gente, ó, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, né? É uma aula, né, digamos que demonstrativa para vocês saberem como é o nosso curso de fato, como é que ele vai acontecer, beleza? O nosso curso, ele é um curso, digamos que vai até a tua prova, tá bom? Então tu vai ter aí PDF, vai ter material, questões inéditas. Então ele é um curso completo. É o melhor curso de regionais do Piauí, tá bom? Beleza? Então ficamos por aqui nessa primeira aula. Já vamos gravar a pecuária colonial, tá bom? E a formação do Piauí. E eu aguardo vocês, tá bom? Curso baratinho, preço da prostituição. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.